Querido povo do alto, bom dia! Alegria estarmos juntos hoje, dia 3 de janeiro de 2021, para o nosso momento devocional nessa manhã de domingo, dia do Senhor. Louvamos a Deus pela tecnologia, que permite que de algum modo possamos separar esse tempo e investirmos juntos no nosso crescimento espiritual, com uma reflexão bíblica, com um momento de devoção diante de Deus. Hoje é o dia para nós fazermos isso. E não é a impossibilidade de estarmos reunidos no templo que vai impedir que nós adoremos a Deus e que nós possamos estar com muita humildade na presença de Deus na manhã de hoje. E eu convido você que está acompanhando essa transmissão, que está acompanhando esse vídeo, a nesse momento separar, deixar suas atividades e realmente investir na sua vida espiritual. Teremos aqui a oportunidade de ler a Escritura Sagrada e de pensar um pouco sobre a Bíblia, sobre o contexto que nós vivemos nesse primeiro domingo de 2021. Então seja muito bem-vindo ao nosso momento devocional dessa manhã. Eu quero orar com você nessa manhã, vamos falar com Deus, aproveitando essa oportunidade rica que Ele nos dá de estar na presença dEle. E eu quero que você ore comigo nesse momento. Vamos orar? Altíssimo Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua graça nas nossas vidas. Nós não merecemos nada do Teu amor, nada das Tuas bênçãos, porque nós somos pecadores. Ó Pai, nós temos consciência da nossa miséria, Senhor Deus. Nós pecamos por pensamentos, por ações, por desejos, por omissões, ó Pai. Mas ainda assim o Senhor tem nos visitado com a sua imensa graça, porque o Senhor é o Deus de amor, o Deus misericordioso, e a tua misericórdia tem triunfado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor enviou o teu Filho e através da obra de Jesus Cristo nós podemos ter a remissão dos nossos pecados. E o Senhor Jesus nos salvou na cruz e também nos colocou, ó Pai, diante de Ti, justificados, purificados, aptos para adentrar na Tua presença, e é a Tua presença gloriosa que nós queremos estar, ó Deus, nessa manhã. Eu quero que o Senhor visite cada um, ó Pai, que está tendo acesso a esse vídeo nessa manhã, ó Deus. Que cada pessoa que está tendo a oportunidade de ler a palavra comigo, de refletir na palavra do Senhor nessa manhã, possa ser conduzida pelo Espírito Santo do Senhor, ó Pai. Precisamos do Teu Santo Espírito para lidar com as coisas espirituais, porque o pecado, ó Deus, afeta a nossa cognoscibilidade espiritual, a nossa capacidade espiritual, e precisamos, ó Deus, da capacitação que vem do Senhor, da capacitação que vem do alto. E eu peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude, nos auxilie, ó Deus, na nossa reflexão bíblica nesse momento, nesse dia do Senhor. Ó Pai, te pedimos isso em nome de Jesus, ó Deus. Esteja com cada teleinternauta, com cada pessoa que nesse momento está no canal da Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa assistindo esse vídeo. Visita, Senhor Deus, essa vida, ilumina, Senhor Deus, este coração, e, ó Deus, usa da Tua palavra para falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus, ó Pai, que nós te pedimos isso. Amém. Querido amigo, querida irmã, querido irmão, eu queria convidar a todos que pudessem abrir a Bíblia comigo. O texto que nós vamos refletir nessa manhã é o texto de Jeremias, capítulo 8. Leremos apenas 3 versículos, os versos 20 até os versículos 22. Eu convido você que não deixe de pegar a sua Bíblia, porque eu farei alguns comentários para que nós entendamos o contexto do capítulo 8 do livro do profeta Jeremias. Então pegue sua Bíblia aí, por favor, Jeremias, capítulo 8, verso 20 a 22. Vamos ler esse texto, são apenas 3 versículos, os versículos finais, os versos finais do capítulo 8 do profeta Jeremias. Então vamos ler o texto, diz assim, olha, Jeremias 8, a partir do verso 20, olha. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Querido, quantas mensagens você recebeu na transição de 2000, ou na virada do ano, de 2020 para 2021, quantas mensagens de paz você recebeu nesses dias? Desde o dia da virada, desde a quinta-feira, se eu não me engano, quantas mensagens de paz que chegaram pelo seu celular?
Na verdade, inúmeras felicitações foram repetidamente encaminhadas pelos corredores do WhatsApp com desejo de saúde, prosperidade e paz. Esse é o costume, essa é a tradição. Quando nós nos aproximamos da virada do ano ou quando nós iniciamos um novo ano, normalmente nós mandamos mensagens de paz, de prosperidade, de saúde. No entanto, nós precisamos pensar mais profundamente sobre o tempo em que nós estamos vivendo. E por que eu digo isso? Quando nós olhamos para esse texto bíblico, meus irmãos, nós lemos hoje, que nós acabamos de ler aqui no capítulo 8 de Jeremias, o profeta está nos falando que ele tem visto transições acontecerem ali no meio do seu povo, do povo de Israel, mas embora tenha se passado um tempo e iniciado um outro tempo, o povo não se encontrava salvo, segundo as palavras de Jeremias. Ele diz aqui, olha, um ciclo se fechou, o outro se iniciou, mas o povo estava perdido. Veja, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Quando eu olho para esse texto, nos dias que nós estamos vivendo, hoje, em 2021, eu vejo uma semelhança de situação entre o que Israel vivia e a nossa situação aparente, que é impressionante. Por que eu digo isso? 2020 ficou para trás, 2021 já começou, no entanto, a questão que impactou as nossas rotinas, a questão que nos trouxe imprevistos nesse ano de 2020, a questão que nos trouxe prejuízos pessoais, familiares, a questão que nos trouxe apreensão, luta e dor, essa questão, infelizmente, não está resolvida. E é sobre isso que eu desejo que nós pensemos um pouco nessa manhã, nesse momento, através dessa reflexão. Ainda não estamos salvos. Aquele povo de Israel, dos dias do profeta Jeremias, estava sentenciado. E por isso, embora transições importantes tivessem acontecido e tenham sido percebidas pelo profeta Jeremias, a condição de miséria daquele povo, infelizmente, não havia sido transformada. E hoje eu quero fazer um alerta, meus irmãos, sobre esse risco que nós também corremos nos dias de hoje. Através do difícil momento que nós vivemos, eu gostaria que pensássemos no risco de que paz seja apenas um discurso típico de uma época do ano. Sejam apenas mensagens de WhatsApp, apenas discurso, apenas desejos que, embora sinceros, possam contrastar diretamente com a realidade que nós vivemos. Eu creio que nós deveríamos enxergar com mais clareza que a realidade que vivemos hoje, ao invés de segurança, parece nos apontar o contrário. Parece nos apontar para profundas incertezas em relação ao amanhã. No verso 22, Jeremias se reporta às referências médicas de seu tempo. Ele fala ali, não há bálsamo, não há médico em Gileade, quer dizer, não há remédio, não há médico. Ele se reporta a Gileade como o centro médico de sua época. Uma região onde estavam ali as pessoas que se dedicavam a cuidar dos outros e onde havia um medicamento, onde as pessoas buscavam socorro para os seus problemas de saúde. E Jeremias diz, olha, não há médico, não há remédio. Por que não há cura? Ele diz. Nós poderíamos fazer perguntas semelhantes nos dias que nós vivemos. Por quê? A medicina não está tão avançada, nós não temos tantos centros de referência, nós não temos cura para tantas outras doenças, nós não temos tecnologias e avanços impressionantes nas pesquisas. Por que ainda não tem vacina? Por que ainda não tem cura? Por que ainda não tem uma solução? Por que ainda não se tem uma resposta para a Covid-19? Eu quero convidar você a que nós adentremos ainda mais profundamente no contexto bíblico aqui, para que nós possamos relacionar o que o profeta Jeremias viveu no seu tempo com os dias que nós vivemos e buscar lições para o nosso posicionamento nos dias atuais. Quando nós analisamos esse capítulo 8 do profeta Jeremias, mantenha a sua Bíblia aberta aí, nós descobrimos que o problema daquele povo, meus queridos irmãos, não era a ausência de oportunidades, de recursos, de possibilidades, mas sim uma sentença que estava sobre eles. Nessas palavras de Jeremias, no final do capítulo, nós vemos ele dizendo assim, há oportunidades, há temporada agrícola, quer dizer, passou a cega, que é o tempo de colheita, findou o verão, mas o povo não estava salvo.
Havia Gileade como centro de referência médica, mas havia uma doença. Jeremias exerceu o seu ofício profético 5 anos antes, nos 5 últimos anos antes da queda de Judá. Nós precisamos remontar aqui um pouco a história do povo de Deus. Nós sabemos que o povo passou um período de centenas de anos de escravidão no Egito, até que foi libertado do Egito. 400 anos de escravidão. E depois de liberto do Egito, houve um tratamento de Deus com esse povo no deserto, até que eles alcançaram a terra prometida. Com a ajuda de Deus se estabeleceram ali, expulsando os habitantes daquela terra. E não somente se estabeleceram, como também construíram um reino forte, um reino bem estabelecido, que teve o seu auge ali na figura do rei Davi. Mas, infelizmente, a infidelidade desse povo, a desobediência, lhe trouxeram consequências, e uma delas foi o enfraquecimento do reino de Israel. Esse enfraquecimento se apresentou inicialmente, com a divisão do reino, reino do norte e reino do sul, até que caiu o reino do norte, e então permaneceu o reino de Judá, que caiu ali nos últimos anos, no tempo em que Jeremias era profeta em Israel, é que o reino de Judá viveu ali sob a ameaça de invasão, sob a ameaça de subjugação por outros reinos. E Jeremias está nesse contexto. Há uma sentença sobre o povo por causa da sua desobediência, a sua infidelidade a Deus, que discorreu nesse enfraquecimento como nação, e Jeremias vê como iminente que o reino estava sucumbindo, que o povo de Israel iria sofrer na mão de inimigos. Ele vê como iminente a decadência final, ou o fim do reino de Judá, e ele vê a condição de insegurança daquele povo vivendo sob a ameaça dos inimigos. Por quê? Se você ler cuidadosamente o capítulo 8, que é o texto base da nossa reflexão nessa manhã, você vai perceber que várias condenações, várias denúncias feitas pelo profeta Jeremias, que diz, olha, esse povo parece cavalo que está em batalha, ou aves migratórias. Na verdade, as aves migratórias sabem voltar, mas esse povo não sabe voltar. Não são como aves migratórias. Ele fala sobre cavalos que desembestam numa direção e não voltam. Então, diante dessa infidelidade, dessa desobediência do povo de Deus, Jeremias vê a ameaça se aproximando, o juízo de Deus se aproximando. E ele, então, nos traz nessas palavras que nós lemos nessa manhã, nesses versículos 20 a 22, a realidade de que oportunidades, a oportunidade da colheita. Veja, ele fala, passou a cega, findou o verão, porque a agricultura de Israel tinha 2 momentos. O momento dos grãos, que era o momento da colheita, e o verão ainda poderia se colher frutos. Mas ele diz, passou isso tudo e o povo não está salvo. Ciclos estão fechando e o povo não está salvo. Mesmo diante de transições importantes, a condição de Israel não poderia ser resolvida com uma boa colheita. Ou os recursos medicinais de Gileade, que ele fala, não poderia trazer a cura que o povo precisava. Jeremias, então, expressa esse drama, essa dura realidade, nos versículos que nós lemos hoje. Mas se havia recursos, quer dizer, a oportunidade de colheita, se havia um centro médico, por que não havia suprimentos? Por que não havia segurança e cura para o povo de Deus? É exatamente esse o ponto, meus irmãos, que nós precisamos pensar nessa manhã e que encontra relação direta com a nossa caminhada. O povo de Deus, o povo de Israel, estava sob uma sentença. E o seu problema não era a falta de oportunidade, quer dizer, de recursos para uma colheita, para suprimento de suas necessidades, ou a falta de um centro de referência médica que era Gileade. Não é esse o problema. O problema do povo é a sua condição de infidelidade a Deus, de desconsideração para com a vontade de Deus. A rebeldia e a desobediência trazia sobre o povo de Israel uma profunda maldição. E por isso Jeremias diz, olha, as coisas estão acontecendo, mas nós não estamos salvos. A dureza das palavras do profeta, passou a cega, findou o verão, não estamos salvos. A palavra de Jeremias aponta para o fato de que as transições se davam externamente. E essas transições que se davam externamente não traziam segurança para aquela nação. Porque era necessário que houvesse uma mudança não externa, mas que houvesse uma mudança
interna que se operasse interiormente no coração daquele povo. A postura daquele povo diante de Deus os colocava à mercê dos perigos. Por quê? Porque eles não estavam num relacionamento íntimo de comunhão com Deus. Na nossa última reflexão de 2020, no dia 27, você pode acessar aqui pelo canal da igreja, nós falamos isso, olha, se a tua presença não estiver conosco, né, usando a oração de Moisés, a expressão de Moisés, não nos faz subir essa terra. Se a sua presença não estiver conosco, não nos faz subir a 2021. E o povo estava vivendo longe da presença de Deus. Eles não estavam vivendo diante de Deus. E isso os colocava em perigo. E aí havia ali a ameaça do cativeiro babilônico. E era só uma expressão. O cativeiro era só uma expressão visível do juízo de Deus, das consequências desse povo em viver em rebeldia e desobediência diante de Deus. E mesmo na iminência de muitos males que viriam sobre Israel, ainda assim havia profetas que queriam iludir as pessoas. Se você olhar aí no verso 11 do capítulo 8, o que você vê? Haviam profetas que diziam paz, paz, que profetizavam paz, paz, quando? O que diz aí no seu texto? Na Bíblia, o que diz aí? Quando não havia paz. Paz, paz, quando não há paz. E aqueles profetas colheriam do mal que eles estavam fazendo. As suas expectativas, as suas projeções estavam equivocadas, não havia paz. Jeremias fala que eles ofereciam uma cura superficial para Israel, para o povo de Deus. Era uma cura superficial porque maquiava a real condição daquele povo. De acordo com Jeremias, os próprios profetas sofreriam as consequências das suas projeções, dos seus discursos que não tinham nada a ver com a realidade, que eram distantes da realidade que aquele povo vivia. Então, através dessa reflexão, através dessas considerações que eu acabei de apresentar, você teve a oportunidade de conhecer melhor o contexto bíblico do que nós estamos falando. Mas agora eu quero trazer para a nossa realidade atual. Eu falei do contexto bíblico, agora eu quero falar do contexto atual em que nós vivemos. Como eu disse no início da nossa reflexão nessa manhã, seguindo a rotina comum das celebrações do Ano Novo, nós cansamos de ouvir profetas da paz. O que são esses? Pessoas que, ignorando as projeções reais, tentam aliviar a tensão com essas saudações de paz, de prosperidade, mas que não condizem com a realidade que nós podemos esperar para o ano de 2021. E aí talvez você, a essa altura, possa me dizer assim, mas pastor, o senhor está querendo censurar o nosso costume de desejar um bom ano? Não, de maneira nenhuma. Eu mesmo fiz isso para muitas pessoas queridas, inclusive para a própria igreja. Através de mensagens, eu disse para a igreja toda, olha, feliz ano novo. Esse é o desejo do nosso coração. Mas o que eu chamo a que nós pensemos nessa manhã é nessa nossa costumeira teimosia em seguirmos rituais, mesmo que eles estejam na contramão da realidade apresentada pelos fatos, pelas circunstâncias. Nós não temos projeções ou nós não temos realidades que permitam ter grandes expectativas em relação a 2021. Mas, na verdade, nós não temos uma realidade que permita grandes expectativas sobre o nosso futuro. E eu passo a lhes dizer por quê. A realidade que Jeremias traz aqui é que aquela esperança trazida pelos profetas do seu tempo não retratava a realidade do que estava para vir sobre o povo. Eu diria que a perspectiva daqueles profetas é a mesma perspectiva da maioria dos brasileiros. Uma pesquisa recente do Datafolha, muito recente, apontou que quase 70% dos brasileiros esperam 2021 melhor do que 2020. Mas o que nos faz pensar que ele realmente seria melhor do que 2020? O laboratório DASA, em parceria com a USP, já identificou uma nova variante do coronavírus no Brasil, ainda mais transmissível. Há um grande desafio em relação à aquisição de vacinas. Nós sabemos que o nosso país está com passos lentos em relação tanto à aquisição de vacinas como também instrumentos. Enquanto países já estão praticando essa imunização, nós ainda estamos a passos muito lentos. Há uma grande demanda atrasada de tratamentos médicos que foram interrompidos em virtude da pandemia.
E com isso há também uma previsão de piora em indicadores da saúde para o ano de 2020, por causa do atraso no atendimento a outras doenças. E o cenário ainda se torna mais tenebroso quando pensamos no recrudescimento da pandemia, que vive, nesse momento, uma alta de número de casos e também de óbitos, e que, segundo os especialistas, tende a piorar e chegar, talvez, ao nível do início da crise sanitária. A guerra entre o governo federal e o governo estadual de São Paulo nos dá sinais de que não vai se arrefecer. E isso só dificulta ainda mais e só atrasa ainda mais o cronograma em relação à imunização da população. E aí você já pode me dizer, mas pastor, hoje, primeiro domingo do ano, o senhor só está trazendo notícia boa para a gente, né? Não deveríamos ter uma mensagem de esperança, de encorajamento? O Senhor está trazendo apenas más notícias. Ok, então eu farei igual como os profetas dos dias de Jeremias, paz, paz, quando na verdade a realidade não nos aponta para a paz. Mas a realidade ali de Jeremias, do tempo do povo de Deus, era que não havia paz. E a realidade atual, a realidade em que vivemos, a realidade deste mundo tenebroso, a realidade dessa condição decaída desde o Éden, desde a queda, é uma realidade sem paz, é uma realidade sem segurança. Em recente entrevista, o filósofo Edgar Morin, muito conhecido, ele afirma que a pandemia do coronavírus, ela traz desconstruções muito interessantes, porque ela desconstrói a crença em verdades absolutas na ciência. Essa obstinação por garantias e certezas é desconstruída por quê? Porque o momento em que nós vivemos tende a convencer os cidadãos, nas palavras de Edgar Morin, de que as teorias científicas são biodegradáveis, não são tão seguras, e que a ciência é uma realidade humana, mesmo que seus métodos sejam rigorosos, suas limitações no que confere a respostas objetivas quanto aos dilemas cruciais da vida são reais. Nós tivemos a oportunidade de ver isso dia a dia durante essa pandemia. De acordo com Morin, a incerteza é a principal característica da crise imposta pela pandemia. Ele diz, olha, o que é muito interessante na crise do coronavírus é que ainda não temos certeza sobre a própria origem do vírus, nem sobre as suas diferentes formas, as populações que ataca, seus graus de nocividade, mas também estamos passando por uma grande incerteza sobre as consequências da epidemia em todas as áreas, sociais, econômicas, enfim. Segundo esse filósofo, nós temos que aprender a aceitar as incertezas e a viver com elas. Enquanto a nossa civilização instalou em nós a necessidade de certezas cada vez maiores sobre o futuro, projeções cada vez maiores, muitas vezes essas projeções se revelam como ilusórias e até mesmo frívolas. Essa instalação que a civilização nos deu dessa necessidade de certeza é desconstruída nesse contexto de incertezas. A chegada do novo coronavírus nos lembra que a incerteza permanece um elemento inexpugnável na condição humana. Todo seguro social que você pode se inscrever, que você pode fazer, nunca poderá garantir que você não ficará doente ou que você será feliz em sua casa, tranquilamente. Tentamos nos cercar com o máximo de certezas, mas viver é navegar em um mar de incertezas. Esse é o fato. 2020 terminou, 2021 iniciou e nós não estamos salvos. Essa realidade que eu estou procurando apresentar aqui, meus irmãos, através dessas considerações que eu trouxe sobre as projeções da saúde no Brasil, é para que todos vocês esperem sempre pelo inesperado, esperem pelo inesperado. Passou a cega, findou o verão e não estamos salvos. Mas se há remédio e médico em Gileade, por que não há cura, diz Jeremias? Terminou 2020, estamos em 2021 e não estamos salvos. Se há laboratórios, se há pesquisa, se há médicos, por que não há cura? Eu acredito que teremos em breve essa cura. Em breve teremos a imunização, não sei quanto tempo, mas não estamos salvos. Por quê? Porque não há salvação neste plano que vivemos, não há certezas, não há segurança. O pecado, queridos, que fez o povo de Israel estar sob a sentença de Deus é abundante na sociedade que vivemos. E como nos ensinou o apóstolo João em 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. Depois que a imunização vier,
quantos males vivenciaremos ainda? Ou até a imunização, quantos males causados pelo coronavírus assolarão o nosso país? Até quando? Por quanto tempo o Brasil e o mundo viverão as consequências dessa terrível pandemia mundial? O que vem pela frente? O que nos espera após a pandemia? Qual será ou quais serão as próximas catástrofes? O mundo jaz no maligno. A matança de crianças autorizada na Argentina nessa semana é só uma expressão da indiferença que a humanidade tem para com a vontade do Criador. O mundo vive no mesmo pecado e na mesma desobediência do povo de Israel. A situação de miséria do mundo não mudou com a transição de 2020 para 2021. E nós vemos isso nas últimas semanas de 2020. O meu objetivo nessa manhã, portanto, através dessa reflexão, é demonstrar que a mudança de calendário não significa mudança de realidade. A principal mudança que precisa acontecer no nosso meio é a mesma que deveria ter acontecido na nação de Israel. Uma mudança interior. Nada muda se nós não mudarmos nossa atitude diante de Deus. Se nós não mudarmos a nossa atitude diante da vontade de Deus. O chamado de Deus para cada um de nós é de arrependimento da nossa postura, da nossa maneira de viver. Eu quero concluir a nossa reflexão com algumas aplicações e agora sim trazendo para você uma palavra de esperança em meio ao caos. Uma palavra de esperança em meio à realidade do inesperado. Essa reflexão nos mostra que transições externas podem ocorrer sem que transformações mais importantes tenham acontecido. Nesse caso que nós lemos hoje, a transformação que Jeremias não viu acontecer era a reconciliação com o povo de Deus. Ele viu transições externas, passou a colheita, mas o povo não mudou. O povo não mudou sua postura diante de Deus. Que a transição de 2020 para 2021 não aconteça. Ou quer dizer, ela já até aconteceu, mas que essa transição não se apresente sem que em nós também não haja essa poderosa ação do Espírito nos conduzindo à fé em Jesus Cristo. Que essa transição de 2020 para 2021, essa primeira semana que inicia-se amanhã, possa representar muito mais do que uma transição de um ano para o outro, porque em relação a isso a Bíblia nem traz considerações mais importantes. Mas que essa transição de ano, esse início de uma nova semana de 2021, possa trazer para nós, ou possa nos levar, pela reflexão, pela consideração com a palavra de Deus, a mudanças interiores que nos levem à segurança da salvação. Para os crentes, a dura realidade dessa condição decaída do mundo, desse mundo de incertezas, não é inseguranças, não há no nosso coração insegurança. Porque a nossa salvação não reside na esperança de um ano melhor, não reside na esperança de um mundo melhor, mas a nossa esperança reside em um relacionamento melhor com Deus. A nossa esperança reside nesse relacionamento melhor com Deus que se dá por meio da pessoa de Jesus Cristo, o seu Filho, através do qual o Pai também nos faz pessoas melhores. E a minha mensagem para você é que você não descanse enquanto não estiver estabelecida em seu coração a certeza de que acabou 2020, iniciou-se 2021, e ao contrário dos ímpios, você está salvo da ira vindoura. Se há arrependimento e fé, há salvação. Você pode passar por essa transição em condição de sentença, como o povo de Israel, ou em condição de absolvição, se você estiver em Cristo Jesus. Minha salvação não está alicerçada em remédios ou vacinas. Uns confiam em vacinas, outros em remédios, outros em governos, mas nós confiamos no Senhor. Minha cura vem do sangue de Jesus, que me purifica, da fé em Jesus Cristo, que me justifica, da confiança em meu Pai do céu, que me salva. Passou 2020. Findaram-se os primeiros dias de 2021. Eu estou salvo por meio de Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Amém. Vamos orar? Bondoso Deus, a tua palavra é viva e nessa manhã ela nos trouxe profundas reflexões, ó Pai.
E o desejo do nosso coração é que essa transição externa de um ano para o outro não venha sem a mudança mais profunda que o Senhor deseja que nós passemos, que é a mudança do nosso coração, que é o alinhamento da nossa vontade com a tua vontade. E eu peço que essa mudança se opere no coração de cada um que está me assistindo nessa manhã. Não, ó Deus, por méritos nossos, mas pela tua misericórdia. Senhor, derrama teu Santo Espírito sobre a tua igreja, conduzindo o teu povo à sua doce presença. Que o teu povo seja um povo obediente e fiel e que, assim, possa estar salvo nesse mundo de incertezas. Possa estar salvo com os pés firmados na rocha que é o Senhor, confiando, não nesse mundo, mas que a nossa esperança em Cristo possa estar no mundo por vir, no estado eterno, na consumação dos séculos, quando o Senhor há de restaurar todas as coisas. Nós confiamos e esperamos por esse tempo, vivemos nessa esperança e alegres caminharemos e serviremos ao Senhor, mesmo no mundo de incertezas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Querido, que alegria que você esteve conosco. E se você está até aqui, meu pedido é que você possa dar um like, curta essa transmissão, esse vídeo. Não somente isso, se você não é inscrito no canal da igreja, faça isso, se inscreva no canal. Fazendo isso, você contribui muito para que mais pessoas sejam alcançadas pelos conteúdos que nós disponibilizamos aqui. A Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa deseja a todos que nos acompanham um feliz ano novo. Eu desejo a vocês, Igreja do Alto da Lapa, né, feliz ano novo, já fiz isso, mas é uma alegria, mesmo distantes, mesmo impedidos de nos reunir, que nós possamos de algum modo estar juntos nessa manhã de domingo. Um grande beijo para todos vocês.